Olá, o Matheus está aqui comigo hoje. Então, Gracia, conversando um pouquinho do início, né? Porque eu acho que é uma coisa importante a gente conversar é esse início, porque sempre que as pessoas olham o processo que não é o processo de si mesmo, pensa que aquela pessoa ela é abençoada, que ela tem sorte, ou que ela tem outros dons, por isso ela conseguiu ter um convívio melhor com a sua mente, ter a oportunidade de estar presente nos momentos, né? Às vezes a gente olha umas pessoas que parece que nasceram assim. E eu queria que tu falasse um pouco como era a Grácia antes de ter a prática da meditação e do autoconhecimento. Antes de começar a colocar a meditação, entender ela e colocar ela na tua prática diária. Como que eu era? Eu vou resumir. Vou resumir bastante, assim. Mas eu tava até pensando ontem, tentando organizar na mente como que era tudo, né? Porque a nossa mente ela vai mudando e a gente esquece como a gente era antes. Porque também nós temos, eu acredito, uma autocrítica bem forte, né, Matheus? De querer sempre mais e não tá suficiente. Mas eu acho que foram três momentos, três lugares, né, três crises em três áreas diferentes que eu tive, que foi um ponto limite. Porque eu me via antes uma pessoa, eu sempre conto aqui, eu conto mais seguido, né, como que era a minha mente, como que eu era, mas eu era uma pessoa, desde da infância, assim, adolescente, criança, adolescente, muito braba. E eu sentia, assim, que muita coisa me incomodava, parece que, sabe quando tu ferve, assim, por dentro. Então eu era bem braba, não era uma criança super amorosa e revoltada, assim, e muito quieta. E eu sentia também que eu tinha muito apego com memórias passadas. Eu ficava me culpando por coisas, por querendo que as pessoas ao meu redor fossem diferentes. E no colégio, depois na universidade, eu me sentia muito insegura. Por a parte física, qualquer coisa era motivo de gerar insegurança, assim, eu era bem insegura, né? E aí eu ia buscando, a gente vai buscando coisas assim da moda pra, preciso adquirir isso pra ficar legal, eu preciso adquirir isso, eu preciso ter um cabelo assim, eu preciso ter. E eu era toda magrinha, toda sequinha e ficava com vergonha. E era uma pessoa normal, eu digo insegura. E eu ficava pensando, quando eu era pequenininha, ninguém vai gostar de mim. Sabe aquelas coisas. E em casa eu era bem braba. Sempre fui, assim, bem estourada, não tinha paciência. E depois também, claro, as relações de casa não ficavam legais, né? Ficava bem difícil, assim, eu não gostava dessas. Eu achava que as pessoas que eram as erradas, né? E eu era a pessoa que, não sei, eu não sabia. Eu vejo que o que eu percebo é que eu não tinha a noção de que eu poderia mudar. Então, como eu não poderia mudar, eu esperava, claro, que as outras pessoas fizessem alguma coisa diferente, ou que eu, sabe, por que eu nasci aqui, por que eu tenho essa pessoa do meu lado, por que eu tenho isso, porque, sabe, tu fica ali. E às vezes parecia que chegava nos pontos, assim, familiares, ou umas repetições, tipo, tu tem que ir todos os dias pra faculdade, todos os dias fazer aquela mesma coisa. Chegava num ponto que parecia que a vida não ia ficar estagnada para sempre, sabe? Não ia mudar. E eu via as pessoas ao meu redor
tristes também, familiares, assim, meio com umas repetições, todos os dias a mesma coisa. E eu tinha aquela coisa de sugar, assim, tudo pra mim. Eu me sentia muito culpada por tudo. E essa culpa, né, parece que coisa, assim, tudo parece que não tá funcionando por minha causa. Eu sugava tudo e ficava muito brava. Então eu ficava brava porque eu não conseguia fazer nada. Então eu me lembro que de manhã era muito difícil de acordar, de ter vontade de fazer as coisas, assim. Mesmo depois de formada, eu ficava sempre procurando uma atividade diferente para fazer, porque eu não tinha... Eu ficava pensando, eu não quero ter... Eu me achava... Eu sempre falo assim que eu me achava muito preguiçosa na questão profissional também, porque eu sofria muito pensando que eu ia ter que ser empregada em algum lugar e ter que ficar lá cumprindo horas de trabalho numa coisa que eu não gostava. Eu sofria, eu não tinha vontade de me levantar cedo, eu ficava na cama triste, assim, meio melancólica e sofria. Eu ficava pensando, não quero ter uma vida normal, assim, de fazer isso que todo mundo faz, não conseguir adquirir as minhas coisas, de ter que trabalhar para outras pessoas durante toda a minha vida. Eu me sentia completamente triste, sabe? E qual foi o momento que tu mudou isso, quis mudar isso ou achou possível? Porque agora tu estava falando, né, e era uma coisa que a gente não tinha conversado ainda, que tem um ponto em comum de como eu me sentia e como tu te sentia agora que tu falou isso, que eu achava que aquilo ali não ia mudar, que a tua vida não tinha como mudar, que a vida era aquela, né? Tu falou isso agora, e aí, mas dá pra ver que ela mudou, né? Então, qual foi o ponto que tu olha, não dá mais pra viver assim, ou tu tava tranquila e falou, quero melhorar a minha vida, ou quero achar outra coisa, ou chegou um momento que tu te olhou no espelho e falou, assim não dá mais? Como foi? Ou se teve isso? Não, eu acho que na questão familiar foram então 3 instâncias, né? A questão familiar, que eram as minhas emoções, que eram tensas, e nessas relações, né? De ver também que pessoas que eu me relacionava eram difíceis de conviver. E depois nos relacionamentos, porque essa pessoa com emoções todas difíceis e se relacionar com outras pessoas eram muito difícil também. Então eu comecei a encontrar dificuldade em me relacionar, né, em relacionamentos. E a questão profissional. Então foram 3. Mas onde estourou mesmo foi no relacionamento. Porque eu acho que no relacionamento a gente coloca muito de uma esperança de no amor encontrar algumas respostas para a vida, encontrar umas respostas para alguns questionamentos. Eu tô ali me relacionando com uma pessoa, aquela pessoa vai me compreender, aquela pessoa vai me amparar. Tu tá descobrindo, achando que o amor vai revolucionar o mundo. E aí os meus relacionamentos eram assim, desilusão, foram, não digo generalizando, mas foram difíceis. Tanto eu me colocava para me relacionar com outra pessoa, trazendo todos os meus traumas, e aí quando eu me relacionava eu ativava aquelas minhas reações, então eu tentava muito me proteger, né? Eu tinha medo assim de me machucar e também esperava demais as outras pessoas que eu atraí, né, nesses relacionamentos eram pessoas que também vibravam muita escassez. Então eu acho que esse foi o ponto assim de decepção em relacionamento, que eu disse chega, sabe, chega, porque eu fui ali
um pouquinho, achando que eu tava mais aberta, assim, mas eu não tava também, né? Hoje eu tenho consciência que eu não tava, mas foi no relacionamento, foi o ponto de, chega, eu vou procurar encontrar uma razão para a existência onde realmente será que existe mesmo? E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar. Eu me lembro que uma amiga, né, ela levou, eu e mais outras amigas, ela levou para fazer um curso de autoconhecimento. E aí a gente foi lá e eu amava aquele curso, eu olhava, meu Deus, tudo faz sentido, e falava sobre o universo, falava sobre diversas coisas, para mim chegaram ali pela primeira vez, e falava sobre o ego, falava sobre as emoções, e eu comecei a fazer esses experimentos de tentar mudar em casa como que eu era, como que eu me relacionava com as pessoas, e começou a dar muito certo. Tentando mudar minha forma de reagir. E começou a dar muito certo. Parecia que começou a desbloquear tudo na questão das minhas emoções, das minhas reatividades, das minhas brabezas. E começou a dar certo na minha relação familiar, que era a relação mais íntima, né, que eu tinha. Começou a dar certo. E aí eu comecei a procurar outras possibilidades e aí encontrei. Eu passei durante um bom tempo meditando sem saber meditar, sem saber o que era meditação. Passei uns 2 anos fazendo uma meditação que eu não sabia direito o que era. E aí, depois desse tempo, é legal, né, que a nossa energia aos pouquinhos vai mudando e vai atraindo soluções mais eficientes, parece. E eu queria mais. Então eu encontrei outras formas mais rápidas e mais claras de me entender. Porque começou a ficar difícil também querer só mudar minhas emoções. Começaram aquelas práticas que eu fazia, não tava gerando tanto fruto, sabe? Tava indo muito devagar. E eu me lembro que aí pegou a parte profissional. Porque mesmo com essas práticas, eu não me sentia confiante o suficiente para fazer o que eu amava profissionalmente. Então, quando eu encontrei essa outra forma de meditar e tive um conhecimento mais profundo, foi assim, tudo fez sentido, sabe? Antes pra mim era uma confusão. Era muita informação sobre a mente, sobre as emoções, sobre os relacionamentos, sobre tudo. E quando eu encontrei essa outra forma, né, dentro do yoga, dentro dessa meditação com mantra, fez sentido. Parece que clareou. Assim. E aí eu comecei a praticar e comecei a me colocar metas para eu quero isso. Antes eu não me via capaz de desempenhar papéis profissionais. Eu seguia insegura. E aí eu coloquei metas. Não, eu vou querer trabalhar como... Eu queria trabalhar como instrutora de meditação. Eu queria ser professora de meditação. Eram vários projetos mais ousados, porque eu trabalhava, né, minha área era completamente diferente disso. E muito rapidamente, eu me lembro que foi questão de um mês com aquela meditação, eu comecei a me sentir forte, capaz, sabe? Não, peraí, é só eu estudar e praticar que eu vou ter segurança. E aí passaram uns meses, eu tive uma decepção maior profissional, porque eu ainda tentei fazer um concurso que era na minha área anterior, e foi assim, um concurso foi uma decepção também, né? Mas o universo encaixou perfeito assim para eu matar todas as minhas ilusões sobre tentar retornar por medo, né? Tentar retornar para aquele lugar que eu estava antes, que parecia um lugar mais seguro, que ia me dar mais seguranças materiais, seguranças por estar fazendo
uma profissão, por estar desempenhando ali uma profissão que a minha família projetava pra mim, eu achava que eles projetavam pra mim, e aí não deu certo, e eu, pronto, agora vai. Então eu comecei então eu ativei todas as áreas que foram, que antes eu te disse que eram problemas, que era as minhas emoções. Eu achava que eu não ia mudar, que eu não ia ser uma pessoa legal, que eu não ia ser uma pessoa que soubesse, que tivesse inteligência emocional, que soubesse me relacionar. Eu odiava ser uma pessoa amorosa, assim, eu odiava ter que dar carinho ou atenção para outra pessoa. Eu era muito... gerava muito conflito, não tinha paciência, eu era uma pessoa muito sem paciência, estourada, e achava que isso nunca ia mudar. Então mudou demais, demais. Nasceu outra pessoa, assim, outra possibilidade. E na parte dos relacionamentos, né, amorosos, eu me consegui me curar de todos os traumas que tinham bloqueado a minha possibilidade de amar, ou de atrair, ou de me encontrar com o que fosse meu, né, nessa questão de relacionamento, de ter uma pessoa que é companheira, que não tá vibrando escassez, que vai te acompanhar mesmo. E na questão profissional também. Então foram as 3 áreas, 3 lugares imensos, que significa pra mim é toda a vida isso, né? É tudo que a gente vive. E na parte profissional eu tive a coragem de trabalhar, de montar um negócio, né? Uma empresa, de ser empresária, de ser dona do que eu acredito. Então eu montei vou pensar um negócio com tudo que eu acreditava, tudo. E nada menos, nada ficava de fora. Agora eu só ia lapidando e tornando aquilo cada vez mais prazeroso, cada vez mais que me trouxesse muita plenitude, muita realização. E foi dando muito certo, assim, em todos os termos, de todas as formas que eu tinha insegurança, que pudesse não me dar uma estabilidade mesmo de vida. Eu vou poder sobreviver com isso, vou poder viver disso. E tudo foi sendo respondido assim naturalmente, sabe? Mas eu nunca deixei de fazer as minhas práticas de cuidado pessoal, nunca deixei de meditar, nunca, porque eu sabia que se eu parasse, tudo aquilo ia parar. Aquela graça antiga ia voltar, e a ansiedade, a insegurança, os medos iam bater a porta com certeza. Então, esse início de processo foi muito forte, foram muito fortes as minhas práticas. E eram práticas de meditação, de asana, de yoga, e depois eu comecei a mudar a parte da rotina diária, da alimentação, de tudo que eu fazia. Foi muito lindo, assim, foi sair do lugar, tentar mudar pequenas coisinhas na rotina. Quando eu ainda estava morando com bastante gente, né, é mais desafiador, com certeza, porque tentar mudar um hábito que está muito enraizado, né, naquela família e em mim também, é algo que gerava um desconforto, né? Eu tinha que sair do lugar de conforto e tentar outras coisas. Então, o ego, ele fica um pouco com o pezinho atrás, tentando não dar certo, né? Mas não tinha como. Depois que tu descobre essa outra forma de viver, que existe tudo que tu, quando criança, pensa, não, eu vou ter uma vida assim. Sabe quando a gente é criança, parece que todos os nossos sonhos, os desejos, eles estão muito mais latentes e descansados, assim. Parece que a criança, ela é amparada, né? Ela é como se fosse uma pessoa, um ser presente que confia. Ela confia muito. Ela é uma pessoa muito devota. Ela tem muita fé. E ela tem muitos sonhos, e parece que quando criança parece que os sonhos vão dar certo. E aí a gente vai crescendo e vai matando essa criança, sabe? E aí
voltar nessa possibilidade, quando adulta, de poder pegar essa criança, eu tô me emocionando, de poder pegar essa criança e dizer, não, isso existe, essa forma de viver, ela existe, sabe? Como é que tu vai voltar atrás e não fazer isso, sabe? Então, todas essas práticas que eu comecei a fazer, graças a Deus que eu encontrei, teve essa oportunidade de chegar pra mim, e agora a gente passa para vocês com tanto amor e cuidado, né? É uma sabedoria que é uma sabedoria para nós humanos, sairmos desse estado de insegurança, de incapacidade e percebermos que nós somos sim aquela joia, aquela criança, todos aqueles sonhos da consciência, daquele ser, né, que era mais livre. Aquela possibilidade de vida, ela existe. E não aconteceu comigo porque eu não era uma pessoa com sorte de ter uma vida legal, sabe, de ter uma vida feliz. Aconteceu comigo porque a minha mente estava manifestando outra possibilidade, que era uma possibilidade de medo, sabe, uma possibilidade que a Grácia adulta, que foi encontrando esses desafios, acabou desencadeando esse tipo de vida. Então, nós nos empoderamos e somos capazes de mudar, né? De mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade. Não é algo de sorte. Essa pessoa é uma pessoa de sorte, ela conseguiu ter uma vida feliz e eu não sou uma pessoa de sorte. Eu acho que a sorte está em sorte de vocês, de nós termos conhecimento. E a partir do conhecimento, eu pegar aquilo para mim e começar a testar, a verificar se é verdade na prática. Então a prática para mim nunca mais parou, porque ela me deu a joia, né? O poder de mudar toda a minha realidade e de manter esse pensamento positivo e construtivo, porque às vezes a gente fica triste, né? Às vezes não acontece alguma coisa ou há uma pequena dificuldade e a mente, ela te enche de emoções e de inseguranças. Hoje, para mim, isso acontece de maneira muito pontual e rápida. Eu percebo aquilo e é como se fosse um vírus dentro da minha mente e eu tiro, assim, eu tenho o poder de... Não, eu escolho não. Mas antes, se vinha esse vírus aí, ele permanecia durante muito tempo. E ele me tomava e me botava super pra baixo, sabe? Aí parece que tu começa com aquelas coisas de mania de perseguição, todo mundo tá falando mal de ti, tá tudo dando errado. E começa a dar errado mesmo, né? Porque a gente vibra essa escassez. Começa a voltar algumas coisas que já não estavam mais na rotina, na mente, no dia a dia. Sim. Mas hoje não. Hoje, por eu ter já uma prática que é frequente, que ela tá no meu cotidiano, se essa possibilidade de mente vem, é fácil, sabe? Eu já conheço a minha mente, não digo que eu conheço totalmente, né? Mas eu gosto muito de me observar, de observar a mente. Então eu já conheço e eu fico surpresa com as minhas reações hoje. Eu não tenho mais um desequilíbrio, sabe? Perder as estribeiras completamente. Tem uma situação e acontece alguma situação assim mais difícil e eu percebo às vezes que a outra pessoa acha que eu tô completamente fora de mim, que eu tô muito braba, que eu tô... Mas eu não tô, eu fico pensando, olha, eu juro que eu não tô brava, porque eu não tenho mais aquela natureza de reatividade. Eu só tô observando isso, por que isso aconteceu, deixa eu ver qual é a forma mais fácil de resolver. Mas eu vejo que agora a outra pessoa, ela acha que eu posso estar em desequilíbrio ou mais alterada emocionalmente, mas eu não tô, sabe? Isso pra mim é uma glória, uma vitória, sabe? Ter o domínio das minhas escolhas, das minhas emoções
e ter muito foco e concentração, porque antes essa questão das relações me abalava completamente. Eu me desestruturava totalmente, esquecia da minha profissão, dos meus projetos. E agora não, agora eu tenho mais domínio e mantenho concentração nas minhas coisas, nas construções das minhas coisas, resolvendo também essas relações com amor, sabe? Os laços familiares estão muito tranquilos, coisas que eu nunca pensei que ia poder acontecer. Pessoas que eu queria matar na minha família, eu me relaciono assim, sem problema, sabe? Pra mim muito surpreendente esse processo e enfim, é muito bonito. Vamos meditar. Eu acho que já tá no momento que a gente pode meditar. Vamos? Eu teria mais perguntas, mas eu me... eu me controlo aqui. Eu controlo a minha emoção também. E a gente continua num outro momento. Então tá, gente. Vamos meditar um pouquinho para relaxar. Foi muito bom, é muito bom conversar sobre isso, mas vamos praticar também, né? Pra gente todos terem um dia mais tranquilo e estabilizados nesse lugar de consciência. Então pode alinhar tua coluna, abrir o peito, movimentar os ombros. Então fica confortável, pode colocar as plantas dos pés no solo ou cruzar as tuas pernas e fecha os teus olhos. Começa a respirar de forma mais consciente, tranquila. Relaxando os teus ombros, braços. Observa se as tuas narinas estão desentupidas. Deixa o ar passar lá para o teu abdômen. Enche bem os teus pulmões sem forçar. E a cada vez que exalas, solta as tuas pernas, relaxa as coxas, joelhos. Relaxa as tuas pernas totalmente, solta. Relaxa então a região da cabeça. Relaxa a região dos olhos, como se teu rosto fosse se dissolvendo. As pálpebras se encostam suavemente. Os olhos também se derretem. Vai relaxando teu rosto, bochechas. Vai relaxando a tua boca, o maxilar, os dentes, a língua, a nuca, o pescoço, relaxa. Te torna totalmente leve. Relaxa e solta o controle dos braços, antebraços, mãos e dedos. Solta o controle a cada exalação. Relaxa. Pode soltar, pode confiar. Relaxa a região do abdômen, a região do estômago.
percebe se há algum ponto de tensão ainda no teu corpo. Realiza um escaneamento passando por todas as partes e relaxa. Relaxa esse lugar de tensão, solta mais. Leva suavemente a tua atenção para o teu coração. E devagar, vê se tu consegues abrir devagarinho, como se fosse uma porta no teu peito, no teu coração. Devagar abre essa porta. Deixa ali o amor fluir, a consciência fluir. Relaxa. Nesse momento, uma energia circula desde a base da tua coluna até o topo da cabeça, te conectando com todo o universo. Trazendo compreensão, trazendo amor, dissolvendo conflitos, dissolvendo totalmente os teus medos, purificando, curando a tua alma, o teu corpo, a tua mente. Tu te dissolve por todos os lugares, pela natureza, através das pessoas. Não há limites, não há bloqueios. Há uma energia que limpa, uma energia vital que purifica. E retorna a um lugar de conexão com absolutamente tudo. E assim tu dissolves todos os medos. Tu te recordas que tu és essa consciência infinita. Tu te recordas dos teus sonhos, da tua plenitude, da tua capacidade, do teu poder de realizar, da tua natureza, da tua real natureza e essência que é tão linda. E agora tu conversas com ela e diz o seguinte: eu permito tu te expressares como consciência, como amor, porque essa sou eu, a minha real natureza. Tudo eu posso com amor, com consciência. Eu já sou essa plenitude e essa paz. E assim é que eu escolho viver a vida.
apenas descansa. Se pensamentos de preocupações passarem, apenas larga. Essa consciência lava e traz sabedoria, resolução. Relaxa, confia. Devagar começa a respirar de forma mais consciente. Ainda mantendo o corpo relaxado. Fixa esse estado no teu coração. Movimenta as mãos, sente o tato, ouve os sons ao redor do teu ambiente. Respira de forma mais profunda. Exala, relaxa. Mais 2 respirações mais profundas. Inspira. Exala. Última vez. Inspira. Exala. Pode abrir os teus olhos, movimentar os ombros, espreguiçar. Com o coração com mais gratidão nesse momento. Sempre aproveita no final das tuas práticas, desse momento de conexão, agradecer, mesmo como um exercício. Começa o teu dia devagar, com paz, e vamos trocando sempre, trazendo mais conhecimento e para superar, né? Superação. Porque a minha história, eu tinha toda essa percepção de que eu não era capaz e minha vida mudou completamente. As minhas emoções, minhas relações e minha vida profissional. Então foi assim, não foi uma coisa só que mudou, né? Foi tudo, tudo mudou. E tudo se tornou, sabe aquela prosperidade, sabe aquela abundância, ela existe. Só que há a necessidade de a gente permitir que ela se manifeste, que ela existe. E eu sei que manter essa portinha da permissão aberta é algo que pode não ser fácil, porque a gente nega muito, a gente fecha essa porta muitas vezes e a gente vai para um lugar que a gente conhece, que é de estar num lugar mais confortável e de sofrimento. É um lugar que eu sempre retornava quando eu não sabia direito, né? Não entendia direito como era esse processo. Então, mantendo aqui uma conexão com pessoas que estão buscando esse mesmo lugar, encontrando por muitas vezes essas dificuldades, é o essencial, sabe? Na minha época, eu tinha que ir fisicamente até os lugares para encontrar isso, e por muitas vezes eu vou dizer para vocês que eu era a única pessoa que ia, sabe? Chegava lá, era eu e o professor, ou enfim, era difícil. Eu tinha que esperar uma data certa lá no final de semana, uma vez ao mês eu tinha aula e poderia... E aí eu
poderia ter essa resposta, né, dos meus questionamentos. E ficava um mês sozinha, um mês nos meus pensamentos tendo dificuldades, encontrando dificuldades. Então, assim, eu fico muito feliz da gente poder ter organizado tudo isso e trazer, né, todo esse pacote, toda essa possibilidade de um processo amparado, completamente amparado, né? Facilita muito, muito, muito a vida, porque sempre tem ali a possibilidade, né, de quem já passou por isso, de quem já conhece a mente, de todo esse conhecimento, né, ter feito sentido e ter sido verificado na prática, tá ali para te responder, para te auxiliar, né, para te dar esse retorno, te dar a mão mesmo e te acompanhar nesse processo, que é um processo muito lindo e que a gente não precisa sofrer sozinha ou ficar postergando, porque se a gente posterga, crises maiores chegam, infelizmente, né, para nos fazer melhorar, para nos fazer desenvolver. E a vida não tem por que ter esses sofrimentos, sabe? Não tem por que ter um trabalho bom e ter um relacionamento péssimo em casa. Não tem por que ter uma família legal, tal, tudo bem em casa, ter materiais, ter todas esse lugar físico, né, já resolvido, mas ter um trabalho durante tanto tempo chato. Eu tô ali só porque tá me dando retorno financeiro. Não, essas coisas não tem porquê, né? Porque o humano ele é muito capaz de se superar e de ter todas essas realizações. Então, para mim, para eu me realizar e ter esse poder, manter esse poder, né, dentro de mim e construir o que eu quiser, o que eu acredito, o que eu quero, que me dá plenitude e ter relações inteligentes e maduras, o primeiro lugar é o meu processo, a minha saúde mental e todo esse cuidado comigo. Senão não há estrutura, não há pessoa que suporte. A gente volta para uns lugares de repetição e estraga tudo, parece que estraga tudo, essa é a minha impressão, né? Então eu sei que esse processo ele pode no início ser confuso e difícil, então é por isso que a gente está aqui, por isso que o Yoga e Amore nasceu. E vamos lá, desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos em breve. Gratidão, pessoal. Até breve.